Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17 horas e 1 minuto, está marcando o digital eletrônico, relógio atômico da Bandeirantes, hora precisa para você. Até 19h30, muita informação, opinião e debate. Aqui em FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E o Fala Galera de hoje: você escalaria Elvis na equipe titular contra o Botafogo da Paraíba ou pouparia o meia visando a sequência da Série C? Opine 971021493. 971021493. Guarani está certo em buscar um novo goleiro no mercado, faltando 4 rodadas para o fim da primeira fase da Série C. Opine 971021493. 971021493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte Preta. Elenco da Macaca se recusou a treinar nesta quinta-feira por conta dos salários atrasados. Ainda sem receber os vencimentos referentes ao mês de junho, jogadores não realizaram a atividade prevista para esta quinta. Em mais um jogo fora de casa, a tendência é que Alberto Valentim retorne ao esquema com 3 zagueiros. Em caso de vitória, Macaca praticamente assegura a classificação à segunda fase. Gabriel Braga, lateral esquerdo de 21 anos, tem contrato renovado até maio de 2026. Jogador foi promovido ao profissional recentemente por Alberto Valentim. Oposição da atual gestão se organiza para lançar a chapa Ponte Pode Mais nas eleições da Ponte Preta. Pleito será no dia 20 de novembro deste ano no estádio Moisés Lucarelli. Ponte lança terceiro uniforme comemorativo em referência ao passado do clube. Pré-venda já está disponível no aplicativo da Macaca. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Jean Dias e Everton Brito jogam contra o Botafogo. Que sabemos
o que sabemos. Entre lá no portal para saber o que sabemos. Pautas do Guarani. Diretoria do Guarani segue no mercado, agora em busca de um goleiro. Bugre deseja contratar um camisa 1 incontestável e com contrato até o fim da próxima temporada. Anunciado durante a semana, Dentinho foi apresentado oficialmente na manhã de hoje no Brinco de Ouro. Quarto reforço da atual janela, atacante se coloca à disposição de Matheus Costa para o duelo contra o Ipiranga. Partida marcada para sábado às 19h30 no Brinco. Elenco alviverde realiza a última sessão de treinamento nesta sexta-feira, no período da tarde, no Brinco de Ouro. Sem Caio Melo e Rafael, Bugre recebe o Ipiranga no sábado à noite com a transmissão da Rádio Bandeirantes. Guarani tem o segundo pior ataque da Série C, ao lado do Anápolis. Em 15 rodadas, Bugre marcou apenas 11 gols, 5 a mais que o vice-lanterna Retrô. Volante Nicolas Rodrigues, contratado para a disputa da Copa Paulista, rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo e não entra mais em campo na atual temporada. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Comissão técnica se reúne com Diego Torres para extrair mais do camisa 10. E tem as pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Abel Ferreira diz entender xingamentos da torcida do Palmeiras na eliminação para o rival Corinthians e evita falar sobre futuro. Treinador foi ofendido por parte da torcida nesta quarta-feira e negou ironia ao responder manifestação da organizada com aplausos. Registrei, ouvi e em momento algum ironizei, disse o comandante alviverde. Pauta 2. O São Paulo está negociando o goleiro Jandrei com o Juventude. O Clube de Caxias deseja contratar o jogador por empréstimo até o fim do ano. Jandrei tem contrato com o tricolor até o fim de 2026. O goleiro entrou na mira do Juventude nos últimos dias e os dois clubes iniciaram as negociações para que ele seja emprestado com opção de compra. Em 2025, Jandrei, constantemente contestado por torcedores, entrou em campo apenas 5 vezes. 3 no Campeonato Paulista e 2 na Copa do Brasil. Pauta 3. Rafinha, do Barcelona, e Vini Júnior, do Real Madrid, estão entre os indicados à Bola de Ouro 2025, que premia o melhor da temporada 24-25 na Europa. O vencedor será anunciado em cerimônia no dia 22 de setembro em Paris. Estão no páreo também o jovem Lamine Yamal, do Barcelona, Désiré Doué, do Paris Saint-Germain, Jude Bellingham, do Real Madrid, Harry Kane, do Bayern de Munique e Gyökeres, do Sporting, entre outros. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião.
17:09, Pedro Piscinato e o seu destaque inicial, diz aí, Pedrão. Boa tarde, Batista, boa tarde para todo mundo que está ligado aqui no Esporte em Debate. Pelos lados da Ponte Preta, o meu destaque não é tão bom assim. O elenco da Macaca se recusou a realizar o treinamento que estava previsto para hoje à tarde, por conta, mais uma vez, de salários atrasados. Os jogadores cobram os salários do mês de junho, que, segundo o acordo entre o presidente e o elenco, deveria ser pago até o último dia 31 de julho, a última quinta-feira. Pelo lado do Guarani, Dentinho foi apresentado oficialmente hoje e deve ficar à disposição do técnico Matheus Costa para a partida de sábado diante do Ipiranga. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera desta quinta-feira. Se eu pouparia o Elvis para o confronto contra o Botafogo lá na Paraíba, de jeito nenhum. Tem que ir para o jogo. Os 3 pontos que valem contra o Botafogo valem contra o Itabaiana, contra o Guarani, contra o Girimum Futebol Clube. Ele é o principal jogador do time, não pode sair do time não. Não pouparia, vai para a arena. Tem 2 cartões, perfeitamente. Se lá na Paraíba ele tomar o 3º cartão, ele cumpre contra o Itabaiana, fica livre para o final da primeira fase e início. Provavelmente a Ponte vai se classificar da segunda fase. E em relação ao Guarani estar no mercado buscando um goleiro, se o Guarani está certo, não, está certo, mas agora é tarde, né? Faltam 4 jogos. Vai contratar o goleiro para ele ficar comendo, bebendo e dormindo até o final do ano? Porque provavelmente o Guarani não vai classificar. Eu sei que a gente bugrina, tem muito torcedor que acredita, mas eu tenho que trabalhar com números, não é? Então, ganhar 4 em 4 para classificar, acho pouco provável. Precisa de goleiro, mas já deveria ter contratado. Acho que o Guarani está indo tardiamente para o mercado. Batista. 17:12, está no ar, Esporte em Debate. Daqui a pouco vou dar uma dica, o que você tem que fazer para ganhar 5 pares de ingressos para o jogo do Guarani. Guarani Ipiranga, setor de vitalícias, no estádio Brinco de Ouro, sábado às 7:30 da noite. Fique ligado, fique atento, já eu vou dar uma dica para você. Você que está afim de ir ao estádio e ajudar o seu time do coração para ganhar do Ipiranga é o primeiro passo. São 4. Primeiro passo é o Ipiranga. Não pode perder. Se perder, já estará fora da briga. Então o Guarani continua na briga. Com o empate no derby, 210, Guarani na briga. E aí é evidente que precisa da sua participação. Já a dica para ganhar ingresso de vitalícia. Esporte em Debate, mesa de áudio, Elton Grimaldi. Ele que manda o som para o FM 85,7 e também para todas as plataformas. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós. Senta o dedo, manda like, manda aí um joinha, vai. Eu gosto demais de receber o like, o joinha que você manda aqui para nós. E muito obrigado pela sua audiência no YouTube, todas as plataformas e, claro, também no velho e bom rádio FM 85,7. A coordenação é de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Há 30 anos, a Cortag entra em campo todos os dias com qualidade, tecnologia e inovação. Nossas ferramentas e soluções para profissionais do setor de construção garantem os melhores resultados em todas as etapas da obra. Seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento, conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. 600 MB de banda larga 100% fibra ótica e mais 10 GB de internet para seu celular, com WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E ganhe 2 GB trazendo o seu número para Desktop. Planos a partir de R$ 129,99 mensais. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 e aproveite. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Autoestima não nasce pronta, ela se constrói. E quando o assunto é sua intimidade, o cuidado faz toda a diferença. A Prime Man oferece harmonização íntima masculina com tecnologia, segurança e discrição. Cuidar da aparência íntima é cuidar da sua confiança. Agende agora, 19 99787 7603. Eu disse 19 99787 7603. Prime Man, sua melhor versão começa pelo cuidado com você. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 17h18. Atenção, você que é bugrino, quer assistir o jogo de graça nas cadeiras vitalícias do Brinco. Guarani joga contra o Ipiranga sábado 19h30. Entre agora lá no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Lá tem uma senha e lá também tem um número de WhatsApp. É para aquele número que você vai mandar nome completo, CPF e a senha. Nome completo, CPF e senha. Atenção, não é o número de WhatsApp que você manda mensagens para ir para o ar. Não. É outro número. É um número exclusivo para sorteio. E onde é que está esse número? Está no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes.
no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Entre lá, pegue a senha, pegue o número de WhatsApp e mande nome completo, CPF e a senha. São 5 pares de ingressos. Não são ingressos individuais. Cada ganhador leva 2 ingressos. 2 ingressos para cada ganhador. Então, são 5 pares. E os ingressos serão retirados amanhã, sexta-feira, das 14h30 às 17h30. Só amanhã. Só amanhã, das 14h30 às 17h30, a retirada aqui no Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, no Jardim São Gabriel. É aqui no topo do bairro, na saída para Valinhos. Então, se você não pode vir buscar nesse horário, por favor, não participe, que daí você tira a vez de quem pode vir nesse horário, né? E vai participar e vai ganhar. Se você não pode vir, você cede a sua vez para uma pessoa, para um torcedor, uma torcedora que tenha a condição de vir buscar. A retirada, repito, é só amanhã, das 14h30 às 17h30, aqui na recepção da Band. Você que poderá vir nesse horário, participe e boa sorte! 17h21 em Campinas, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Batista, boa tarde, tudo bem? Olha, na minha opinião, eu acho que não tem que poupar ninguém nesse jogo contra o Botafogo. A Ponte não está classificada ainda. Tem que ir lá e ganhar, fica mais 3 rodadas ainda para a segunda fase. Aí sim pode pensar em poupar alguém e tal. Isso é a minha opinião, viu? Não estamos classificados ainda. Avelar e Hortolândia, um abraço a todos. Abraço, Avelar. Breno Beretta, chegando com o seu destaque inicial no programa desta quinta-feira. Alô, bebê, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você, boa tarde para quem tá ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O técnico Tite, que já tá parado há um bom tempo, desde quando deixou a seleção brasileira, ele tá negociando com o futebol europeu. Besiktas, time da Turquia, tem interesse nele, eles já estão conversando. Quem sabe o Tite já volte a trabalhar ainda neste ano de 2025, Batista. São 17h22 em Campinas, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Eu fiquei sabendo, né, através de um órgão de imprensa aí, que a Ponte Preta entrou em greve, jogador, funcionário, por falta de 2 meses de pagamento. Isso procede? Como é que está a situação? Se continuar, for isso verdade, vai acontecer igual ano passado. O time caiu para a Série C porque não pagou o jogador de julho para frente, agosto. O time estava no meio da tabela ali. Aí despencou e não ganhou mais. Caiu para C. Então nós não vamos subir. Cair não cai mais para D, mas subir não sobe. Se não acertar os jogadores. Você vai entrevistar o Berlim, vai ver o que ele vai falar aí, porque tem que dar uma palavra para a torcida aí, cara. Não dá não. Todo ano é essa porcaria aí. Todo final de ano é isso aí. Não tem dinheiro, não tem dinheiro. Então por que entra para presidir a Ponte Preta? Essa palhaçada aí. Abraço, muito obrigado. O ouvinte parece assim, né? Que eu entrevisto o Eberlin na hora que eu quiser. Ligo pro Eberlin e coloco o Eberlin no ar. Quer dizer, seria ótimo, né? Se fosse assim. Mas não é, amigo, assim que a banda toca. Existem regras que precisam ser cumpridas. E aí, o que a gente faz? Segue o protocolo de cada clube. Não é a Ponte, é a Ponte, o Guarani e qualquer clube. Antigamente era desse jeito. Não tinha o que existe hoje, onde há um controle absoluto. O repórter não pode assistir o treino
quando abre o treino, abre 15 minutinhos, é aquele engana que eu gosto, e aí ninguém pode ter noção daquilo que está sendo feito lá no gramado, daquilo que está sendo treinado, como se fosse possível esconder alguma coisa. Treina, vai para o jogo, apresenta aquela porcaria de jogo, um negócio realmente horroroso. Seria melhor, então, abrir o treino para todo mundo, assim todo mundo vê qual é o trabalho que está sendo feito lá, assim ninguém vai se surpreender quando o time não consegue realizar um bom trabalho com bola rolando. E sobre a greve, já mais informações. Olha, não é só treino e alimentação que fazem um atleta render bem, viu? Tem uma coisa que muita gente esquece, mas que faz toda a diferença: autoestima. E quando a gente fala de autoestima masculina, tem um ponto que pesa muito: a saúde íntima. Homens com problemas como ejaculação precoce, baixa hormonal, insegurança com o próprio corpo, vivem jogando no sacrifício. Mas a verdade é que hoje existe solução, e solução séria. A clínica Prime Men é referência nacional em tratamentos masculinos, melhora de performance, reposição hormonal, aumento peniano, harmonização íntima e tudo com sigilo total, ambiente acolhedor e profissionais que entendem do jogo. O cara entra preocupado e sai pronto para jogar bonito de novo. Então, meu amigo, pare de enrolar, mude o placar da sua vida. Anote aí, comece anotando esse número. Comece. Pegue aí uma caneta ou então no bloco de notas aí do seu celular. Anote. 19 é o código de área, caso você não seja de Campinas. 99787-7603. Calma, vou repetir para você anotar aí direitinho, ó. 99787-7603. 99787-7603. Prime Men, para quem quer jogar em alto nível, sem lesão na autoestima. 17h27, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Batista, boa tarde. Quem está falando aqui é o Carlinhos Japonês. Eu creio assim, vejo uma única esperança de Guarani se classificar ganhando 3 jogos, que é difícil porque em 15 partidas só ganhou 4, né? Então eu acho um pouco difícil. Mas se vamos supor que ele consiga vencer 4 partidas, ele tem a esperança, se você não tem comentado, sobre aquele jogo contra o Anápolis, que provavelmente deve ser cancelado, que a CBF acho que vai cancelar aquele jogo. Então a esperança é aquele jogo. Agora, se o Guarani empatar ou perder já domingo agora, eu creio que já não há mais esperança. E outra, vamos tentar ter sorte de não cair para outra divisão, entendeu? Eu creio que seja dessa forma. Valeu, Batista, um abraço, obrigado. Abraço, Carlinhos. Guarani entrou com uma ação no STJD da CBF pedindo o cancelamento daquele jogo por erro de direito. Não tem ainda a definição. Isso aí vai a julgamento. E se o Guarani, como diria o Antônio Lupi, lograr êxito, aí é um jogo a mais, né? Se o jogo for refeito, se for realizado novamente, aí o Guarani, ao invés de 4, terá 5 jogos. Só que não dá para contar com isso,
que depende da cabeça dos auditores, vai a julgamento no plenário do STJD da CBF. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate da Bandeirantes. Vamos lá então, para o Fala Galera de hoje. Você escalaria Elvis na equipe titular contra o Botafogo da Paraíba ou pouparia o meia visando a sequência da Série C? Nesse jogo aí eu deixaria o Elvis no banco e jogaria com 3 zagueiros, com jogadores de maior mobilidade. E se tiver condições de jogo, com o Everton Brito e com o Jean Dias. Everton Brito fechando o tripé, Jean Dias fechando a dupla ofensiva com o Elvis, tripé de meio de campo com 2 volantes e o Everton, e à frente Jean Dias e Gé. E Elvis poupado, sim, para não estourar, mas no banco para poder jogar um tempo, 30, 35 minutos do segundo tempo, dependendo da necessidade. É o que eu faria. E com relação ao Fala Galera do Guarani, vamos lá. O Guarani está certo em buscar um novo goleiro no mercado? Faltando 4 rodadas para o fim da primeira fase da Série C. Sabe por que o Guarani está certo? Porque ele vai pegar para 4 rodadas e mais para o Campeonato Paulista, no mínimo. Então, já que vai ter que contratar para o Campeonato Paulista, já que o Andrei é quase que unanimemente malhado por toda a torcida do Guarani, por boa parte da imprensa, e ele deu os seus motivos, né? Ninguém cai em desgraça com o torcedor. Se a gente abrir aqui uma enquete rápida e 100 ouvintes opinarem, 101 vão dizer, precisa contratar um goleiro. Então é algo dominante, de domínio público. É algo que, se não for feito, vai contrariar a voz do povo. E a voz do povo é a voz de Deus. E a imprensa também já fez todas as suas observações e colocações. Então, se vai ter que contratar para o Paulista, se tiver a possibilidade de trazer já, e o Guarani tiver a felicidade de se classificar, aproveita a janela aí, tem goleiro até o final do campeonato da Série C e depois para o Paulista e para aquilo que vier pela frente. Então, claro que não adianta trazer um goleiro inferior ao Andrei. Tem que ser um goleiro superior a ele. Mas está corretíssima a diretoria do Guarani no sentido de corrigir já, mas ninguém faz contrato para 4 rodadas. E também ninguém aqui está dizendo que só faltam 4 rodadas para o Guarani. A classificação está aí aberta, está no ar. Quem pular mais alto pega, é igual jogo de basquete. A bola bateu no garrafão, subiu e está descendo. Quem é que vai buscar lá em cima? Para botar na cesta de novo. Quem pular mais alto. Quem tiver mais impulsão, reflexo, força física. Estamos esperando aí a impulsão do Guarani. Aí ele teria mais de 4 jogos na Série C. Minimamente, mais 10 jogos, no mínimo. 10 jogos. E mais o Paulista. E aí parece-me que o Andrei caiu em desgraça. Então tá correta a diretoria do Guarani. São 17h33. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado
E ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra a sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Rádio Bandeirantes. 17h35, informações da Ponte Preta. Pedro Piscinato tá chegando no pedaço, diz aí, Pedrão. Fala, Batista, uma notícia não muito boa pelos lados do Moisés Lucarelli. O elenco da Ponte Preta se recusou a treinar nesta quinta-feira por conta de salários atrasados. O grupo de jogadores cobra da diretoria os pagamentos referentes ao mês de junho, que, segundo um acordo entre presidente e jogadores, teria até o último dia 31 de julho para ser pago. 31 de julho foi quinta-feira passada, às vésperas do Derby 210, o pagamento não aconteceu e hoje, completando uma semana de atraso, o elenco da Ponte Preta se recusou a treinar. O grupo de jogadores chegou a se apresentar no CT do Jardim Olina, mas não realizou a penúltima atividade, antes da partida de sábado diante do Botafogo da Paraíba, fora de casa. E caso vença o Botafogo no sábado, a Macaca chegaria aos 30 pontos somados e praticamente aí garantiria sua vaga à próxima fase desta Série C. E vale lembrar também que esse ano é ano de eleições na Ponte Preta e um grupo de oposição à atual diretoria da Ponte Preta já se organiza para lançar uma chapa essa denominada Ponte Pode Mais. Esse grupo criou um perfil no Instagram, já começou a compartilhar as ideias que tem para essas eleições da Ponte Preta, eleições que acontecem no dia 20 de novembro no estádio Moisés Lucarelli. Mas vale lembrar também que para formar uma chapa que possa concorrer à eleição, o grupo Ponte Pode Mais precisaria da assinatura de no mínimo 150 conselheiros titulares e 75 suplentes. É isso, Batista. Bastidores da Ponte Preta muito movimentado justamente nessa semana que a Ponte Preta pode garantir a sua classificação à próxima fase desta Série C e dar um passo importante rumo ao acesso à Série B, Batista. 17h37. E hoje no Correio Popular, na página de esportes, tem uma matéria assinada pelo Elias Aredes, que diz que, em decisão publicada na última segunda-feira, a 8ª Vara do Trabalho de Campinas decidiu conceder mais 15 dias para a Ponte quitar as mensalidades devedoras presentes no Plano Especial de Pagamento Trabalhista, que não foi pago nos meses de junho e julho. O parcelamento tem 6 anos de duração e é controlado pela Divisão de Execuções. Na petição encaminhada ao clube, encaminhada pelo Clube Campineiro, a Ponte argumenta que a conjuntura vivida a partir do rebaixamento na Série B do ano passado atrapalharam os planos financeiros. É fato incontroverso que desde maio de 2025 essa entidade desportiva vem passando por dificuldades financeiras decorrentes da queda da Série B do Campeonato Brasileiro no ano de 2024 para a Série C neste ano de 2025. A matéria é longa, mas tem aqui a parte que se refere ao dinheiro que a Ponte está devendo, 8,64 milhões de reais. O acordo firmado na Justiça Trabalhista em outubro
estipulou que a Macaca honre o pagamento de 72 parcelas de R$120 mil. Não vem conseguindo pagar, então, né? São 2 meses que a Ponte não paga. E aí tem um detalhe importante. Compromisso, portanto, novo prazo estipulado pela Justiça Trabalhista, o clube poderá ser obrigado a pagar caso não quite nesses 15 dias, o clube terá que pagar esse valor integral, será obrigado a pagar de uma só vez os débitos trabalhistas e entre alguns personagens do futebol, esses débitos são ações que foram movidas por alguns personagens credores da Ponte Preta, entre jogador, técnico, dirigente. Tem, por exemplo, um dirigente, Alexandre Galo, entrou na justiça, ex-zagueiro Fábio Ferreira, atacante Léo Gamalho, outros ex-jogadores com ações judiciais, ex-goleiro Aranha, ex-armador Renato Cajá, ex-arqueiro. O ex-arqueiro foi peça fundamental no vice-campeonato paulista. Está falando aqui a matéria do Aranha, né? De 2008, enquanto Renato Cajá participou dos acessos à divisão de elite nos anos de 2011, sob o comando de Gilson Kleina, e 2014, quando a campanha começou com Dado Cavalcante e depois foi finalizada pelo Guto Ferreira. Portanto, a matéria fala desses 15 dias. A Ponte ganhou 15 dias, então são 2 broncas que o Eberlin tem que resolver. Uma é essa, tem que arrumar o dinheiro em 15 dias, porque senão perde o benefício. E aí terá que arrumar o valor integral. E convenhamos, né, é muito mais difícil do que arrumar aí 240 mil, que são 2 parcelas em atraso. E a outra são os salários. Jogadores entraram em greve, hoje não foram para o treino. Treino marcado para amanhã passou para o período da tarde. À tarde também não foram realizados. E amanhã, pela manhã, o treino está marcado para o Estádio Majestoso. A informação que se tem de bastidor é se o dinheiro não cair na conta amanhã, o elenco não viaja para Paraíba, João Pessoa, para enfrentar o Botafogo. E aí o vexame vai ser maior ainda se o time não viajar. Tem compromissos, né, com emissoras de televisão, caso da Band, por exemplo, jogo 5 da tarde. Sábado é o jogo na tela da Band. E também a emissora de streaming, que tem os direitos de transmissão da competição, a Série C. Então o Eberlin está se virando aí mais do que charuto em boca de banguela para tentar arrumar essa grana para pagar os caras, porque senão eles não vão viajar. Começo com você, CH, essa situação toda num momento crucial, na reta final da fase de classificação. Isso aí poderá atrapalhar em CH. Perdemos o contato com o CH, Valdemir Gomes. E aí, a sua opinião aí sobre esse assunto, hein, Tigrão? O cenário é o mais tenebroso possível. Eu vou ser o mais breve aqui, porque é o tipo de assunto que eu não gosto de comentar. Você falou dos 8 milhões aí, que dá essa parcela mensal 72 vezes, de quanto, Batista? 120 mil. 120 mil, já tem 2 atrasadas. Aí tem a folha de junho em aberto, né? Aí, você falou, são essas 2 buchas, mas tem uma terceira bucha. A Ponte deve parcelas aí no acordo firmado com o CNRD.
E isso rendeu um novo transfer ban. Então estou colocando a terceira bucha. Então tá sem poder contratar, registrar ninguém, porque tá com transfer ban na cabeça. Tem a questão da justiça trabalhista. E tem também agora essa questão do elenco ameaçando não viajar. Vai vendo. O tamanho da sanção, a Ponte vai para a Série D se ela não viajar. Sabe por quê? Porque é WO, e WO é perda de pontos. WO, não sendo por um motivo de força maior, e aqui seria força menor financeira, tem sanções graves aí da CBF. Pode pesquisar aí. Eu acho que tem perda de 10 pontos. Então vai vendo onde pode parar tudo isso. Gostaria só de pedir um auxílio aí pro Pedrinho, pro Breno Beretta, que aqui eu não tô com tudo na mão, para que vocês olhem aí no caso de um WO, qual é a sanção. WO que não tem uma justificativa. Ah, o avião quebrou, furou o pneu, o elenco todo ficou intoxicado, aconteceu um acidente com um ônibus, coisas do tipo. Não viajou porque teve greve, porque o salário está atrasado, tem uma sanção aí. Queria pedir uma ajuda para vocês de perda de pontos. Então vai vendo em que mato que a Ponte se meteu. E você sabe por que não dá pra gente ficar aqui, infelizmente, com a retórica de que é administrações anteriores? Isso todo mundo sabe. A Ponte, quando foi assumida pela atual diretoria executiva, todos sabiam unanimemente da situação do clube. E você sabe por que eu não vou jogar nas costas de ninguém para trás? Porque o atual mandato da diretoria executiva, leia-se, o presidente Marco Antônio Eberlin, se encerra em 31 de dezembro desse ano. A Ponte terá eleições das chapas do conselho que vão eleger a nova diretoria executiva dia 20 de novembro agora. Tá aí, pô. Daqui a pouco é 20 de agosto, semana que vem. Aí tem setembro, outubro, novembro, 3 meses. Estamos a 3 meses e pouco de eleições. E hoje eu já estou lendo aqui nas redes sociais que já tem chapa de oposição se articulando. E isso é saudável. Agora, digamos que essa chapa que está se articulando, e eu não vou falar nome aqui porque eu não tenho a notícia de forma oficial, se ela ganhar a eleição, ela não sabe, essa chapa, de tudo isso que nós estamos falando aqui, CNRD, transfer ban, jogador fazendo greve, dívida impagável de mais de 200 milhões, né? Acordo não cumprido com a justiça trabalhista, vai gerar penhora. E, ó, você não pagou, agora tem que pagar. Se não está pagando 120 mil, como é que vai pagar 8 milhões? Ó, penhora, bloqueio de contas. Então nós estamos falando aqui, atenção, situação, se ela for candidata à reeleição, e atenção, oposição, que se ganhar a eleição. Vocês estão avisados. Então digamos que ganhe a situação. Mas o problema foi das diretorias anteriores. Tá bom, mas você disputou a reeleição? Está sabendo de tudo isso? São 3 anos, praticamente já, da atual administração. Estou falando da atual diretoria executiva e do atual presidente. Não dá para aceitar, porque todos sabiam. E também não vamos aceitar, no caso de uma troca, ganha a oposição. Mas o Eberlin fez isso, que o Eberlin fez aquilo, que quando ele pegou, a dívida era X, agora é X mais Y. Também não vamos aceitar, não. Vocês estão sabendo de tudo e estão se articulando aí para disputar a eleição. E eu acho isso maravilhoso. Tem que ter oposição ativa. Senão vira ditadura. Senão vira uma coisa de eternização no poder.
Isso não é bom para ninguém. Para o país, para o estado, para o município, para o clube, para o condomínio. Se eternizar no poder é o pior dos cenários. Então, ótimo que tenha oposição. Agora, se ganhar a eleição, ó, hoje aqui, nós estamos falando no mês de agosto. Hoje é dia 7 de agosto, de 25. Explodiu aí em todas as redes sociais, em todos os portais e aqui na Bandeirantes, que o time corre o risco de não viajar para Paraíba para jogar com o Botafogo de lá. Só aproveitando, Tigrão, você perguntou, né, sobre o regulamento. O cover é o seguinte: no caso da penalidade do primeiro WO, resultado automático 3-0 para o adversário. Se o clube não comparece ao confronto ou comparece seu número mínimo de 7 atletas, a partida é considerada WO, com um placar de 3-0 a favor do adversário. Departamento de Competições homologa esse resultado sem depender de decisão do Tribunal de Justiça Desportiva. Abandono da competição e exclusão. Se o mesmo clube comete 2 WOs no mesmo campeonato, isso configura abandono de competição. Nesse caso, aplicam-se as regras de exclusão previstas no regulamento geral. Encaminhamento ao TJD, toda ocorrência de WO ou similar deve ser relatada no árbitro, encaminhada ao TJD para análise de sanções disciplinares mais severas, se necessário. Exclusão. Ô, Batista. Era só para terminar meu raciocínio. Obrigado, Batista. Não, eu só ia falar o seguinte. O Breno não, também minutinho ia falar só, Breno. Não, só para concluir. Ô, Tigrão, você vai concluir. É que é em cima desse assunto WO. Você chamou pelo Breno e ele está respondendo. Tá pois legal, não, Breno? Tá legal. Não, é em cima da informação, Tigrão, só para passar, você tinha perguntado, né? O último WO que teve, pelo que eu tô vendo aqui, foi em 2019. O Figueirense, ele recebeu uma multa de R$3.000 e a CBF tirou 3 pontos do Figueirense na Série B do Brasileiro. Mas foi um WO. Exato. Um WO. Se tiver o segundo, exclusão da competição. Ser excluído da Série C, se possível, vai estar inscrito na Série D, rebaixado. Porque se excluiu, vai tirar os pontos. A ponta está rebaixada. Então, eu não estou querendo ser aqui o profeta do apocalipse. E também acho que a Ponte vai viajar e vai jogar lá e vai jogar para valer. Vai jogar no pau. Mas eu estou só concluindo, quando eu falei que é salutar ter oposição, e é salutar que a situação brigue para permanecer, para tentar arrumar a casa, não se eternizar no poder. Agora, com todo esse cenário, eu queria pedir ajuda aos universitários. E leia-se como universitários os nossos ouvintes. Num cenário dantesco, nebuloso, tenebroso como esse, vai ter uma briga desgraçada pelo poder na Ponte. Eu queria saber que fascínio é esse pelo poder que é exercido sobre as pessoas que militam no futebol, num cenário como esse, e os caras se pegando de facão enferrujado dentro de um elevador apagado e parado pelo poder, brigando pelo poder. Então tá dado o meu recado. Seja para a situação, não dá para aceitar que o problema foi em 16, em 13, em 19, em 20. Não dá. Todo mundo sabia. E quem tá entrando tá aqui, tá no ar, ó. Vai ficar no YouTube eternamente. Ou pelo menos por um bom tempo. Vão registrar a chapa, precisa de 150 assinaturas, de conselheiros, mais não sei o quê, mais não sei o quê. Ó, a chapa tá inscrita. Aí no terceiro mês de administração, se é que a oposição ganha, e se é eleição, pode ganhar, situação oposição. Que não venha também
Tá aqui, ó. Tá escancarado. Mas o problema... Não vem com essa. Quem tá se candidatando, de um lado ou de outro, saibam da situação. E não venham depois com desculpinha. É melhor sair já. Puxa o carro. Quem não tem competência que não se estabeleça. Se não tem grana para sanear, se não tem um plano para gerar recursos, se não tem um planejamento profissional e com dinheiro, muito dinheiro, vão dar pipoca para os macacos lá no bosque. Vai lá dar pipoca para os macacos de sábado à tarde, não vem encher o saco. E depois que pega, aí um fica jogando nas costas do outro. Esse recado é para a situação e para a oposição. São 17 horas e 55 minutos. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito. Pode ser assada, frita ou cozida, enfim, do jeito que você quiser, né? Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ali, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. E se for de carro, tem estacionamento coberto lá no local. E também tem lojas nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara no Iga Atacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Bandeirantes. 17h57, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. A Rocha Autopeças está fazendo 33 anos e quem ganha os presentes são vocês. Nas compras acima de R$350, contendo uma das marcas participantes, gire a roleta da sorte e concorra. São vale compra de até R$100 e brindes exclusivos. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais próxima. Precisando de peças para o seu carro? Vem para o aniversário Rocha Autopeças. A
Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a classificação do Corinthians às quartas de final da Copa do Brasil. Ontem, quarta-feira, para mais de 41 mil torcedores, o Corinthians voltou a vencer o Palmeiras pelo placar de 2-0 e garantiu vaga na próxima fase da competição. Matheus Bidu, 42 do primeiro tempo, e Gustavo Henrique, 12 do segundo tempo, fizeram os gols do Corinthians. Palmeiras e o Everton, Giai, Gustavo Gomes, Micael e Piquerez. Animo Moreno, que foi expulso no primeiro tempo no comecinho do jogo. Lucas Evangelista, depois Felipe Anderson e Maurício, depois Veiga. Sousa, Facundo Torres, depois Emiliano Martins, que também foi expulso na parte final do jogo. E Vitor Roque, depois Flaco Lopes, a equipe do Abel Ferreira. O Corinthians de Hugo, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Bidu, depois Angileri, Ranieri, Martínez, depois Charles, Carrilho, depois Breno Bidon, Garro, depois Depay. Aliás, o Depay foi substituído ainda no primeiro tempo, e Romero, Yuri Alberto e Thales Magno, a equipe do técnico Dorival Júnior. Apitou o jogo Anderson Daron, com vitória, portanto, do Corinthians. Do Allianz Parque, o Timão está classificado às quartas de final da Copa do Brasil, e esta foi a ficha técnica do jogo. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18:02, o ponto 10, Pizzaria e Restaurante tem promoção sensacional esperando por você. Rodízio de pizza por apenas R$ 59,90. A pizza mais gostosa de Campinas, saborosa, com muito recheio, mais de 40 sabores, salgadas, doces, tem pizza de sorvete também. Nas noites de terça a sábado, das 18 até às 22h30. Aproveite também chopp Brahma geladíssimo de 300 ml a R$ 7,90. E ainda tem pratos à la carte e executivos, diversos lanches saborosos, variedade de bebidas com ou sem álcool e deliciosas sobremesas. E ainda tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. O WhatsApp do João Dias, 97410 6068. 97410 6068. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, ali na esquina, bem na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente
O estacionamento é na Cônigo Cipião. Estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Rádio Bandeirantes. 18h04. E aí, CH, sua opinião aí sobre essa situação da Ponte, greve, treino não realizado, jogadores ameaçando não viajar para Paraíba em CH. É lamentável, né, Batista? Lamentável. Eu não sei com detalhes o que foi combinado, ok? Mas para o atleta profissional e as lideranças do grupo tomarem essa medida de se recusar a treinar, é que alguma coisa não foi cumprida, não é? Eu lamento muito. É um momento de união, do time tá fechado, do clube tá organizado para tentar o acesso. Agora, com esse problema, fica tudo em aberto. Não acho que também seja o caminho. A informação que eu tenho é que amanhã eles vão para o treino antes da viagem, mas hoje não treinaram. É uma situação... Esse é um problema que só dificulta o grande objetivo. Porque por mais que amanhã, por exemplo, o dinheiro caia, tá todo mundo com o pé atrás. Todo mundo, será que não vem outro bloqueio nas contas da Ponte e o mês que vem nós não vamos receber de novo? Então é absolutamente lamentável, não deveria ser assim. Eu não estou dizendo que a Ponte não tem nenhum tipo de dificuldade, mas eu sempre falo aqui, se você quer ter sucesso no futebol, contrate o 12º jogador. E qual é esse jogador? O salário em dia, Batista. Bom, são 18h05 em Campinas, ouvinte no ar, mais um ouvinte no ar. Fala, rapaziada, boa tarde, Renato Ponte Pretano. Rapaz, hoje deu uma vontade de ouvir o presidente da Ponte, nosso querido Marquinhos Eberlin, ele poder falar a respeito dos grandes feitos que ele fez no passado, né, os grandes jogadores que ele revelou, aquela resenha de sempre, quando ele dá entrevista aí, ele fala do Luiz Fabiano, Fábio Luciano, entre outros jogadores que ele revelou, que ele pôde trazer para a Ponte, né? O podcast Eberlin, que às vezes a gente ouve, a gente sente falta, né? Pelo menos podia vir uma vez por semana, rapaz, para poder falar. Hoje era um dia bom, né? Para abrir esse espaço para ele aí, falar que é a reforma do CT que tá tendo lá, que sempre eu vejo umas máquinas lá também. Então é importante, hein? Ano de eleição. Ok, um abraço, muito obrigado, Renato. Mais um. Boa tarde, Batista, equipe da Band. Silvio, de Sumaré. Batista, quanto ao Guarani contratar um novo goleiro, eu acho que vai contratar porque a própria comissão técnica então não sentiu segurança. Porque um goleiro que monta a barreira do lado esquerdo e fica do lado esquerdo e deixa o outro lado totalmente livre, então tá pedindo para tomar gol. Acho que tá certo não contratar um novo goleiro. Abraço, boa transmissão. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, Batista, Breno, Tigrão. Aqui é o Thiago Belmiro do Jardim Esmeraldino, em Campinas. Batista, gostaria de parabenizar o Tigrão aí pelo comentário que ele fez a respeito aí da situação da Ponte. Concordo plenamente com ele, Batista. Se a situação tá tão difícil lá, por que o Eberlin não abandona o barco então, Batista? Ele tem que parar um pouco de ficar chorando e dar um jeito nessa situação, Batista. O campeonato, a primeira fase já tá acabando. E como que vai ser daqui pra frente? Abraços. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, Batista. Eu tenho um questionamento a respeito dessa situação financeira da Ponte Preta, especialmente dos chamados bloqueios, né? Bloqueios de contas, que a Justiça faz em detrimento de dívidas que a Ponte Preta tem. Eu não entendo de leis, da parte jurídica, nada, mas dentro do meu bom senso, esses bloqueios estão impedindo com que a Ponte Preta faça pagamentos de vários funcionários, de 30 jogadores e mais funcionários. Quer dizer, isso acaba sendo mais injusto ainda, não é verdade? Eu não sei o que vocês acham, talvez o Tigrão tenha uma visão um pouco melhor de como que a Justiça
enxerga nesse caso, ele que tem esses conhecimentos de advogado, né? Tá? Queria saber a opinião de vocês. É Eloir Pianco. Um abraço. Abraço, Eloir Pianca. Se o Tigrão quiser, né, se manifestar sobre o tema levantado pelo ouvinte, fique à vontade. Não, um abraço para o Eloir Pianca. O Batista, a gente não tem detalhes, né? E muita coisa, inclusive, corre em segredo de justiça. Muita coisa a gente não tem acesso. Mas assim, bem a grosso modo, claro, o Eloir tem razão. Uma conta bloqueada, um valor que não pode ser resgatado, ele, obviamente, que complica todo o fluxo de caixa. Ele, obviamente, que faz falta para saldar outros compromissos. Então, bem a grosso modo, por que uma conta é bloqueada? Porque existe uma penhora em cima dos valores que estão na conta. Por que está bloqueado? É para garantir um débito, para garantir o pagamento a um credor que procurou a tutela da justiça e que pediu penhora de bens, entre eles, dos valores disponíveis em conta. Então você recebe uma cota de um patrocinador, bloqueia. Você recebe uma cota da CBF ou da Federação Paulista, bloqueia. Você recebe um pagamento referente a uma publicidade estática, bloqueia. Você recebe um pagamento referente a um direito de clube revelador, como deve acontecer daqui a pouco, com relação ao Emerson Royal, bloqueia. Então, claro que atrapalha, ele tem razão. Agora, a sua conta está bloqueada, Batista? A sua? Graças a Deus, não. E o da sua empresa? Também não. A minha também não, graças a Deus. Isso não quer dizer que amanhã ou depois nós não venhamos a ter um problema. Todos nós estamos sujeitos às turbulências de um país maluco. Agora, toda vez que a conta é bloqueada, seja ela da pessoa física ou da pessoa jurídica, é porque tem compromissos que não foram pagos. Atrapalha? Atrapalha. Mas ninguém bloqueia a conta, só o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário bloqueia a conta quando ele é procurado por alguém que está sendo prejudicado porque está tomando um prejuízo, porque não recebeu o que é dele por direito. Então, uma coisa leva a outra. Não há uma fada que torce para um outro time e não pela ponte, que vai lá com a varinha e bloqueia a conta. Não. A conta é bloqueada como parte de um processo, como consequência de um processo, de um débito que não foi saldado. Bem a grosso modo, até porque não dá para a gente aqui ficar se aprofundando muito, o que não é o caso. Então, são as consequências. Ah, mas o cara morreu porque ele contraiu uma doença muito séria. É isso. Ele morreu daquela doença. Mas aí chega um outro cara mais pragmático e fala: não, ele morreu porque o coração parou de bater. Não, o coração parou de bater porque a doença fez o coração parar de bater. A conta foi bloqueada porque o débito lá atrás não foi saldado. É mais ou menos por aí. 18:12, a Rocha Autopeças está fazendo 33 anos. E quem ganha os presentes são vocês, viu? Este ano a roleta premiada está de volta, com novidades nos prêmios. Nas compras acima de R$350, você gira a roleta da sorte e concorre a prêmios sensacionais. Tem vale compras de até R$100 e brindes exclusivos. Seu cupom deve conter uma das marcas participantes. Marcas participantes da promoção, que são elas: Nakata, Taranto, Ranali, Recrim, KS, KPA, Kit e Companhia, Jurid, Perfect e Mobensani.
este é um grande momento também para você fazer aquela revisão do carro e garantir esse presentaço da Rocha Autopeças. Acesse agora para saber mais, rochaautopeças.com.br. Confira as regras para participar da promoção Roleta Premiada e encontre a loja mais próxima de você. São 7 lojas para melhor atendê-lo. Precisando de peças para o seu carro? Vem para o aniversário da Rocha Autopeças. Há 33 anos oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. 18h14. Informações do Guarani. Breno Beretta tá chegando no pedaço, diz aí, bebê. Bom, Batista, já a gente vai ouvir o novo contratado do Guarani, o Dentinho, que foi apresentado hoje. Tô aqui no bid da CBF, até o momento ele não foi inscrito. O bid vai até às 19h, mas até amanhã, se ele não foi inscrito hoje, até amanhã ele deverá ser inscrito para entrar em campo e já imagino como titular no jogo de sábado contra a equipe do Ipiranga. Agora a gente vai ouvir uma palavra do Farney Coelho e na seguida, eu não sei se o Elton Grimaldi tem aí bomba, tem o som de bomba aí, Elton? Bom, já eu vou soltar uma bomba. Já eu vou soltar a respeito de um jogador que o Guarani vai trazer. Mas antes o Farney vai falar, o executivo de futebol do Guarani, que falou hoje na chegada, na apresentação do Dentinho. Vamos acompanhar. No banco de dados, a data que eu acompanhava ele, acho que foi 2021 ou 2022 que eu estava no ESI. E de lá para cá, eu sempre tentei, todos os anos eu tentei trabalhar com o Dentinho. É um atleta que está jogando Série A e Série B já há bastante tempo. Então, que a gente tinha dificuldade. O próprio Guarani esse ano tentou, a conversa com o empresário dele, o Guarani tentou também trazer ele esse ano. Tem uma característica muito forte de 1 contra 1, que eu entendo que a gente vai precisar em qualquer divisão, mas principalmente nessa Série C. Um jogador canhoto também, que pode nos preencher a ponta direita que a gente não tinha, né, que a gente teve dificuldade depois da saída do Bilu. A gente está jogando com meia ali, que o Cauã é muito mais meia do que ponta. Então o Gabriel Silva acabou machucando, já jogou ali também, mas prefere também jogar pela ponta esquerda, assim como o Mirandinho. Então hoje a gente tem alguns extremas dos melhores dessa série. E o Dentinho é mais um deles que chega para agregar. O Conselho Fiscal quer me matar, mas assim, ainda tem uma característica que a gente está no mercado ainda, mas teria que ser uma oportunidade de negócio. Então não é algo que nós vamos trazer só por trazer. Se for trazer, se aparecer no mercado, seria um jogador que fosse realmente chegar, botar a camisa, que todo mundo entendesse que é um titular absoluto, que vai somar. E também a gente já está pensando, o próprio Dentinho, já com contrato até o final do ano que vem, a gente já está pensando também na montagem do ano que vem. Isso eu digo desde que eu cheguei aqui, né? A gente tem que trabalhar numa janela para outra, né? Então a gente só está antecipando, o Dentinho já seria um jogador que viria mesmo se fosse Série B, é um jogador que tem esse nível. Esse jogador que se vier agora, se a gente conseguir trazer agora, que a gente traga já pensando também no futuro do clube. Então tem que ser um jogador que seja reconhecido para todos, todo mundo reconheça ele como um jogador importante para dentro do Guarani. Saídas sim, tá? Saídas a gente deve ter algumas ainda na janela, principalmente jogadores que estão com menos espaço. Tá? Acho que é o momento também desses meninos ter a oportunidade já de sair, de buscar seu espaço. Então saídas sim a gente pode ter algumas. Bom, tá aí a palavra do Farney, executivo de futebol do Guarani, e eu fui atrás, até trouxe hoje pela manhã aqui na Rádio Bandeirantes, que o Guarani tá contratando um goleiro. Ele citou, né? É um jogador que o Guarani tá buscando, a última peça para a sequência da Série C, mas para o torcedor do Guarani, para o ouvinte que está acompanhando a Rádio Bandeirantes, não é só para 4 jogos que esse jogador está chegando, né? 4 jogos nessa primeira fase da Série C, o Guarani ainda tem a possibilidade de classificar. Vamos supor, o Guarani classifica, vai continuar com o Andrei? Não vai continuar com o Andrei porque não tem condição, apesar dele ter
contrato até o final do ano, ele já mostrou, e a diretoria demorou para acordar em relação a isso, que precisa contratar um goleiro. Agora, quem é o goleiro que o Guarani está trazendo nesse momento? É Vanderlei, jogador de 41 anos, atleta que atuou pelo Santos muito tempo. Ele ficou no Santos quase 10 anos com o preparador de goleiros do Guarani, o atual preparador, o Arzu. Provavelmente o Arzu ajudou a indicar o Vanderlei. Aonde está o Vanderlei nesse momento? Está no São Bernardo, só que ele não vem sendo utilizado. Esse ano ele não jogou nenhuma partida, mas como é um cara experiente, né? Ficou muitos anos no Santos, antes do Santos se destacou no Coritiba, depois do Santos foi pro Grêmio, foi pro Vasco, aí ele rodou bastante, foi pro Operário Ferroviário, foi pro Vila Nova, e no ano passado ele estava no Mirassol, time que conquistou o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. É um goleiro muito experiente e, é claro, vem para ser o titular absoluto da posição. Para esse sábado não dá tempo, mas eu acredito que para o outro final de semana ele já vai estar à disposição da comissão técnica do Matheus Costa, porque o Guarani precisava há muito tempo, não é só a partir do Andrei, mas há muito tempo, e eu nem me lembro quanto tempo, o Guarani precisa de um goleiro de confiança. Você quer comentar, Batista, junto com o CH, junto com o Tigrão, a respeito da chegada do Vanderlei, antes de eu chamar o Dentinho? Porque eu realmente não me lembro a última vez que o Guarani teve um goleiro de confiança. O Vanderlei tem 41 anos. É um goleiro grande, né? 1,95 m, mas gostaria sim de ouvir os comentaristas. Começo com você, CH. Vanderlei este ano não entrou em campo ainda. Está na reserva lá do São Bernardo. E aí, CH? Batista, bom, a carreira do Vanderlei é inquestionável, tá? Tecnicamente, a gente conhece o que o Vanderlei tem de potencial. Mas não joga 7 meses, meu Deus do céu. O Guarani precisa de um goleiro melhor que o Andrei, mas que tenha ritmo de jogo. O goleiro precisa muito disso, de jogo. Eu não estou contestando a contratação, pelo amor de Deus. Mas primeiro, faltando 4 rodadas, vai contratar agora goleiro? Tá bom, eu respeito, mas posso não concordar. Eu acho que o Guarani está muito atrasado nesse sentido. E ainda vai contratar um goleiro que sem ritmo de jogo? Desculpa, eu não consigo entender, Batista. E você, Tigrão, a sua opinião aí sobre Vanderlei, goleiro de 41 anos. O ritmo de jogo é muito importante para qualquer atleta de futebol. Para o goleiro também. Agora, existem 2 situações. E aí eu quero fazer um contraponto. 2 situações que levam o atleta a não atuar há 1 ano, há 6 meses, há 7 meses, como é o caso do Vanderlei. Aliás, dá mais de 7 meses. Se não jogou esse ano ainda, nós estamos no mês 8. Certo? São 2 situações. Uma é contusão. O Vanderlei rompeu o LCA e está fazendo fisioterapia, está no 7º mês e vai voltar. Aí não dá. Que o cara não tem o ritmo de jogo e não vem treinando. Então qual que é a informação que a gente tem? Ele é reserva no São Bernardo. Mas ele treina normalmente na mesma proporção que o goleiro titular. Ele treina no mesmo ritmo e tem a mesma frequência de treinamentos. Vejam o caso da Ponte, que tem um goleiro inquestionável em termos de qualidade, que é o Diogo Silva. Outro dia ele tomou, antes do derby aí, no jogo de Caxias, né? Ele tomou, no jogo anterior, ele tomou o cartão 3º, amarelo. E aí não jogou, jogou o Pedrão. O Pedrão jogou tudo aquilo que ele joga. E há quantos meses o Pedrão não jogava? Mas o Vanderlei tem 41 anos. Aí isso é favorável ao Vanderlei, que é um profissional de uma carreira corretíssima, que sempre se cuidou e que, no quesito idade, para goleiro, se ele fosse para volante, não.
Para lateral, não. Mas para goleiro, estando com a saúde em dia e treinando, ele vai sentir um pouco, sim, a falta de ritmo. Mas ele vem treinando, a informação que eu tenho. E se alguém tiver algo diferente, me conteste. E alguém já viu como é o ritmo de treinamento dos goleiros? Por que eu coloquei o Pedrão como exemplo? Por quê? Porque é um tempo longo também sem atuar. Foi lá, falhou o Pedrão? Não. A Ponte tomou um gol aos 52 do segundo tempo, numa presepada da arbitragem, falha de marcação no primeiro pau. Tomou o gol, vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Agora, fez boas defesas, entrou, uma falha aqui, outra ali, no padrão Pedrão. Mesmo que ele estivesse jogando todas, ele jogou no mesmo ritmo como que ele tinha quando chegou o Diogo Silva, como se ele nunca tivesse deixado o time. Então essa é a defesa que eu faço. O treinamento de goleiro é muito intenso e ele é muito específico. E o ritmo de condicionamento, de reflexo, é o mesmo do titular e do reserva. O ritmo de jogo faz falta? Faz, mas ele está treinando no time de baixo e está fazendo o treinamento específico de goleiro. O que falta? 1 ou 2 jogos para se reacostumar com a torcida? É o que eu penso. Eu acho, e cheguei a defender aqui, em algumas oportunidades, o Andrei. Mas ele deu motivo. Como diria o Timaia, me dê motivo. Ele deu. E ao dar motivo, a diretoria falou, tentamos tudo. E quem é que está endossando a vida do Vanderlei? O Arzu. Será que o Arzu ficou louco? Hoje já existe nota de R$200, né? Eu nunca peguei nenhuma. A maior que eu já peguei é de 100. Coincidência, assim. Até hoje, porque hoje ninguém trabalha mais com dinheiro, é com Pix, cartão, etc. Dinheiro em espécie. Será que o Arzu está rasgando nota de 200? Ele indica, porque tudo leva a crer que ele trabalhou tanto tempo com o cara no Santos, deve ter trabalhado em outros clubes também. Será que o Arzu está sendo ignorado nessa indicação ou nessa contratação, ou ele foi consultado? Com certeza, ele foi consultado. E ao ser consultado, ele foi levantar informações. Então, para mim, acerta o Guarani. Só um detalhe. Batista. O Vanderlei foi reserva do Muralha ano passado, o Mirassol, sem lesão. Esse ano, reserva do Alex Alves, no São Bernardo. Aí, o Alex Alves se lesionou e o São Bernardo trouxe outro goleiro e o Vanderlei continuou na reserva. Oi. Não, é o CH, é o seguinte, Batista, e o ano passado, sabe quantas partidas o Muralha jogou? Desculpa, o Vanderlei jogou? Em 2024. 5. No ano todo. Só para deixar registrado. Vamos lá, Breno, seguindo. E tem um detalhe também, Batista. O Elano, pelo que eu vi na ficha aqui, ele jogou com o Vanderlei, porque o Elano, em 2015, quando o Vanderlei chegou no Santos, o Elano estava no elenco do Santos, ou seja, possivelmente também já conhece o Vanderlei e é claro que ajudou junto com o Arzu nessa contratação. Agora um outro detalhe, quem era o goleiro que o Guarani queria contratar? O Saulo, que está na Inter de Limeira e tem 39 anos, está bem lá na Inter de Limeira. Só que qual é o detalhe? Ele estourou o número de transferências. Ele jogou no Botafogo da Paraíba e depois ele foi para a Inter de Limeira. Ele não poderia jogar no Guarani nessa temporada. Como o Guarani está pensando nessa e na próxima, não só na próxima, mas nessa também, em caso de classificação, a próxima fase, então o Saulo foi a primeira tentativa. Não deu certo o Saulo, o Guarani estava tentando um goleiro experiente. E como me disse a pessoa hoje pela manhã que eu consultei,
para chegar, vestir a camisa e ser incontestável. Isso pela história do Vanderlei, não pelo atual momento. Mas eu acredito, até pelo relacionamento que ele tem com o Arthur, e ele é magro, ele é fininho, ele vai estar muito rapidamente em forma e já vai estar à disposição assim que estiver no bid do técnico Matheus Costa. Bom, vamos ouvir a palavra do Dentinho, 29 anos, atacante que chegou, e ele falou também, durante essa entrevista, ele vai falar sobre o número pequeno de gols que ele tem, mas inicialmente sobre essa chegada ao Guarani. Estou muito feliz, motivado de estar aqui no Guarani, né, e, cara, venham preparado, eu sei que é um grande desafio, né, mas a vida é feita de desafio, né, e eu sei pela grandeza do Guarani, a gente tem total condições de reverter isso, e eu venho preparado mesmo para ajudar, para somar, venho muito motivado para a gente conquistar essa classificação aí e o acesso, que é o que o Guarani merece. Tô hábito, documentação, acredito que tá tudo certo, tudo ok, cheguei preparado, agora é continuar treinando esses dias para treinar, para chegar no sábado, já tá apto já para poder ajudar o Guarani da melhor forma. No Vila Nova eu já vivi esse tipo de mesmo cenário, né? A vida é feita de desafio, como eu falei, né? Eu acho que a gente tem que estar preparado para qualquer situações. Primeiramente, cara, agradecer por estar vestindo essa camisa, pela grandeza do Guarani. Eu acho que o Guarani merece coisa melhor e eu tenho isso em mente. Eu venho para agregar, ajudar, tirar o Guarani dessa situação. Temos mais 4 jogos aí importantíssimos pra gente, né? Então, o que a gente viveu lá no Vila Nova lá foi espetacular. A gente fez um segundo turno de acesso, né? Então, aqui não vai ser diferente. Depender de mim, acredito que de todos nós aqui, a gente sabe que o Guarani merece estar num bom lugar. Então, não vai faltar entrega minha. Venho preparado mesmo e eu já tenho isso em mente, que é difícil, mas nada impossível também. Então, vou entregar, doar o máximo pelo Guarani, né? Porque a partir do momento, desde que eu cheguei ontem aqui, eu já tenho isso em mente já de doar o máximo dentro de campo para botar o Guarani no melhor lugar. Cara, assim, primeiramente, mais marcante foi quando eu joguei pelo Avaí, que foi a minha primeira Série A, né? Que foi, eu acho que todo jogador sonha em jogar a Série A, né? E a outra foi o próprio Vila Nova, que eu cheguei numa situação muito difícil do Vila Nova, pela grandeza também do Vila Nova. E a gente fez a campanha de acesso no segundo turno, a gente conseguiu livrar o time. Acho que foi marcante para mim também, porque eu acho que da forma que eu cheguei no Vila Nova, eu acho que não é para qualquer um, né, de aceitar esse desafio. E, cara, aqui também não vai ser diferente. Aqui não vai ser diferente, só de vestir essa camisa, cara, a grandeza, eu acho que todos aqui a gente está ciente disso, pela grandeza do Guarani, a gente sabe que o Guarani merece estar num bom lugar, numa boa divisão, não que a Série C é bastante disputada hoje também, mas assim, eu acho que o Guarani merece coisa melhor. Eu acho que é um desafio muito bom para mim também, eu acho que é bom a gente desafiar a gente mesmo, né? Então, eu já passei por isso e estou bem feliz aqui de vestir essa camisa e de ajudar o Guarani da melhor forma. Sim, com certeza, até por a gente ser atacante, a gente é bastante cobrado em questão de gols, mas você falou uma coisa que é importante, eu acho que o atleta também entregando taticamente para a equipe, né, porque futebol hoje é coletivo, né, é óbvio que tem um individual. O meu individual é o que eu me cobro bastante em questão de fazer gol, de estar ajudando. É óbvio que você fazendo gol, você vai ajudar a equipe a vencer. Mas também, às vezes, tem partida que tu não vai fazer gol, mas você vai dar o teu melhor ali, vai ir bem. Às vezes é uma assistência, às vezes taticamente marcando bem, às vezes ali ofensivamente bem também. E a equipe vai vencer também. Então, assim, é óbvio que eu me cobro bastante questão de gol, né? Eu sempre falo lá em casa lá que, caraca, eu não sou um cara de fazer muito gol. Mas, assim, eu acho que eu me entrego bastante todos os jogos, todos os treinos. E eu acho que isso que é o importante também, de o cara estar jogando bem, de estar ajudando a equipe da melhor forma a vencer. Eu acho que isso é o principal, entendeu? Mas eu acredito que quando sai o meu gol é sempre um golaço, assim, né? Eu sempre brinco lá em casa, assim. Mas, cara, eu acho que o gol sai naturalmente. Eu acho que o cara bem, o cara confiante, numa grande equipe como o Guarani, a equipe indo bem também, as vitórias vindo, eu acho que o gol sai naturalmente.
Bom, tá aí a palavra do Dentinho, né? Ele tocou nesse assunto importante que a gente vinha até discutindo assim que ele foi anunciado, ou um pouco antes dele ser anunciado, que a gente já trazia informação aqui na Bandeirantes a respeito dos números dele, né? Eu até falei que ele tem 29, mas na verdade ele tem 28 anos, já completou 28 anos. No Cruz, em 2024, o Dentinho fez 39 jogos, marcou 2 gols e 1 assistência. E na Chapecoense esse ano, 24 jogos, 1 gol e 2 assistências. Agora, é um jogador, como disse o Fábio nas palavras, é um jogador da confiança do executivo. Ele já estava mirando há algum tempo. É um atleta que não vem também só para os jogos finais da Série C. Ele vem pensando no ano que vem. Já Campeonato Paulista, quem sabe aí uma Série B do Brasileiro que o Guarani conquistar o acesso. Assim como o Vanderlei, né? O Vanderlei ainda não foi anunciado de forma oficial, estou acreditando que até amanhã ele deve ser anunciado, e é claro que a semana que vem, iniciando os treinos, ele já vai para o gol como titular do Guarani. Mas nesse final de semana, no vídeo ainda não saiu o nome do Dentinho. Mas saindo até amanhã, eu estou imaginando que o Dentinho vai jogar no ataque do Guarani, junto com o Bruno Santos e junto com o Mirandinha. Quais os outros problemas que o Guarani tem para escalar o time no jogo diante da equipe do Ipiranga? Na zaga, o Rafael está fora, suspenso pelo 3º cartão amarelo, mas o Alan Santos deve voltar ao time. Então deve jogar Diogo Silva e Alan Santos, que era o capitão do Guarani. Não sei se ele vai continuar como capitão, imagino que sim. Agora, o outro problema que o Guarani tem, no meio-campo, Caio Melo, que é um dos principais jogadores de meio-campo, também recebeu o 3º cartão amarelo no derby, então ele fica de fora. Quais são as possibilidades? O Matheus Sarará, para mim, é ele quem vai ocupar a posição, mas tem a posição também, a opção do Cadi, ou mesmo a opção do Cauã Jesus, que não deve jogar mais no ataque, jogar no meio, quem sabe para jogar um time mais ofensivo, ele jogar ao lado do Diego Porto. Mas também é uma das possibilidades, né? O técnico Matheus Costa, é claro, só vai revelar o time 1 hora antes do jogo. O Guarani vai entrar em campo 7h30 no próximo sábado, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, com promoção de ingressos. R$20 é o preço normal, R$10 é a meia entrada, e por ser Dia dos Pais, todo mundo que comprar um ingresso vai poder levar um acompanhante de graça. Essa é a promoção do Guarani, véspera de Dia dos Pais, então o torcedor não tem motivo para não comparecer no Brinco. Um convidado para todo mundo. Quem comprar um ingresso pode levar um convidado de forma gratuita no próximo sábado, 7h30 da noite. Aliás, amanhã, o nosso convidado aqui na Rádio Bandeirantes, a partir das 5 da tarde, Batista, é o Raul Cabral, técnico do Ipiranga, vai nos conceder uma entrevista exclusiva para falar desse jogo, Batista. Legal, ótima promoção aí do Guarani, hein? Quero ouvir os comentaristas sobre o Dentinho, que provavelmente, né, deve ir para o jogo, mas antes, há 30 anos, a Cortag entra em campo com uma missão clara: ajudar a transformar o setor da construção com soluções práticas, inovadoras e sustentáveis. Assim como no futebol, nosso sucesso é resultado de dedicação, planejamento e muito trabalho coletivo. Por isso, criamos produtos que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais da construção, contribuindo para resultados mais eficientes em todas as etapas da obra. Investimos no desenvolvimento sustentável, respeito ao meio ambiente e práticas limpas em todos os nossos processos, seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento. Conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais.
Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Você, caso saia no bid, acredito que sairá o nome do Dentinho, você escalaria nesse jogo importante contra o Ipiranga em CH? Falei isso na tela da Band, tem que botar na arena, não tem jeito, continuar do jeito que tá. Agora, o Guarani está contratando um jogador recomendado pelo executivo, mas que fez 2 gols ultimamente aí. Eu andei pesquisando, tem prós e contras. Na situação que o Guarani se encontra em termos de ataque, de falta de opções, eu acho que vale o risco, mas eu tô com um pé atrás. Eu vou repetir, é um jogador recomendado, ele tem experiência, tomei várias informações, positivas e negativas. Então vamos ver se no Guarani ele consegue desenvolver o que o Guarani precisa. O Guarani precisa de um cara para substituir o Bilu, essa é a grande verdade. No 1 contra 1, do lado direito, como disse o Farney, mas ele precisa ajudar de verdade. Por exemplo, Mirandinha nessa partida contra a Ponte ajudou o Guarani, até que enfim ele estreou. Legal, beleza. Vamos ver como é que o Dentinho chega. Boa sorte a ele. O Guarani está tentando, né? Tardiamente, mas está tentando. Agora, eu vou levar em consideração, pelo menos por enquanto, apesar de todas as informações, o executivo está assinando embaixo. Vamos ver dentro do campo. E você, Tigrão, Dentinho, na sua opinião, deve jogar se o nome dele sair no boletim informativo diário da CBF? Eu levo para o banco. Sinto, deixo o tipo, até porque ele não treinou ainda, ou está começando a treinar agora, né? E não tem nem a definição se vai estar documentalmente em ordem ou não. Então eu levaria para o banco, montaria uma estratégia de início de jogo sem ele, observaria, claro, nos treinamentos como ele já vem sendo observado, mas não começaria com ele. Talvez, dependendo da necessidade, usaria com o jogo em andamento. 18h40, rápido intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. O Sicredi tem as melhores soluções para você aposentado de Campinas. Precisando receber seu benefício? Aqui temos conta corrente, crédito consignado, opções de investimentos e a famosa poupança premiada. E o melhor de tudo, com atendimento presencial pensado especialmente para você. Venha nos visitar em uma de nossas agências. Tome um café com nossos gerentes e descubra tudo o que preparamos para você. Não perca essa chance. Estamos te esperando. Tá na hora de voltar a ser o cara que surpreende. Cansado, sem desejo ou inseguro no momento H? A Clínica Prime Man resolve isso com tecnologia, tratamentos avançados e total sigilo. Volte a ter prazer, potência e confiança. Mande agora um WhatsApp para 19 99787 7603. Anota aí, 19 99787 7603. Prime Man, sua autoestima começa na saúde íntima. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. 600 MB de banda larga 100% fibra ótica e mais 10 GB de internet para seu celular, com WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E ganhe 2 GB trazendo o seu número para Desktop. Planos a partir de R$ 129,99 mensais. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 e aproveite. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições.
Festival de Sopas e Caldos é no Famiglia Gianni. Neste inverno, nada melhor do que aquecer as suas noites com os melhores caldos italianos. Nosso Festival de Sopas e Caldos traz toda semana 4 opções diferentes, preparadas com ingredientes selecionados, feito com muito amor e carinho. Venha desfrutar do nosso ambiente aconchegante, familiar e perfeito para um bom vinho. Da nossa família para a sua família. Terça a sexta, das 18 às 20 horas. Famiglia Gianni. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h44, hoje até 19h30, caso você queira concorrer a ingressos para o jogo do Guarani, sábado às 19h30 contra o Ipiranga, é pelo canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. São 5 pares de ingressos, não são ingressos individuais. São 5 pares, cada ganhador leva 2 ingressos. Os ingressos serão retirados amanhã, das 14h30 às 17h30, aqui na recepção do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Na Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, número 2799, é fácil, tá? É aqui no topo do bairro, aqui onde tem um monte de antena. Se você puder vir nesse horário, esse é o único horário que os ingressos serão distribuídos. Amanhã, das 14h30 até 17h30. 5 pares de ingressos, cada ganhador leva 2 ingressos. Entre no canal de vídeos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá no chat, onde o pessoal deixa comentários, você vai observar que, aliás, não é pelo YouTube não, estou informando errado, é pelo WhatsApp. Você vai entrar no YouTube, mas vai pegar lá um número de WhatsApp. Está lá exatamente no chat, ali fixado, número de WhatsApp, tem também uma senha. Número de WhatsApp e senha. Pega lá no canal de vídeos, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mas o sorteio será pelo WhatsApp. O WhatsApp que está lá no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Mande nome completo, CPF e a senha. Nome completo, CPF e a senha e pronto. Você vai concorrer a 5 pares de ingressos para assistir nas cadeiras vitalícias do Estádio Brinco de Ouro, Guarani Ipiranga, sábado às 19h30. E eu tenho um recado muito importante para você da Desktop. Pessoal, se liga nessa. A Desktop está chegando com uma oferta espetacular para você ficar online dentro e fora de casa. Sim, chegou a hora de turbinar a sua conexão. Com o Desktop Mais, você fica conectado com internet 100% fibra, mais plano controle no celular. Olha só esse combo: 10 GB de internet no celular, o WhatsApp e ligações ilimitadas, e ainda leva 2 GB extras, e trazendo o seu número para Desktop, você leva 2 GB extras. Então é o seguinte, ó, leva 2 GB extras trazendo o seu celular para Desktop. E em casa, como é que é o negócio? Bom, em casa é potência total, viu? 600 MB de internet 100% fibra ótica. A melhor do estado de São Paulo. É conexão de respeito. Tudo isso a partir de só R$ 129,99 por mês. Conexão com qualidade, estabilidade e a confiança de quem está sempre ao seu lado. Corre para garantir o seu chip grátis na loja mais próxima. Ou acesse desktop.com.br e consulte a disponibilidade aí na sua região. Se preferir, liga no 0800 100
0102. 0800 100 0102. Tá esperando o quê? Bora ficar online com a Desktop. Desktop sempre ao seu lado. São 18 horas e 48 minutos. Estamos em contato com o presidente da Ponte Preta, Marco Antônio Eberlin. Recebemos a informação de que hoje o time não treinou. E o motivo foi a falta de pagamento de salários. A Ponte havia prometido pagar até o dia 31 e os jogadores não entraram em campo para fazer o treinamento. E também existe amanhã o treinamento e a informação que eu vou perguntar ao Eberlin de que o elenco não viajará se o dinheiro não cair na conta. Ô Eberlin, um abraço para você aqui, Rádio Bandeirantes, boa noite, prazer em ouvi-lo. Prazer é meu, Batista. A parte procede, parte não. O time treinou, a parte física não foi para dentro do gramado para fazer o final da parte com bola. Tudo dentro de cordialidade. Tá? Você sabe que a Ponte Preta paga dentro do mês, não pagou quinta-feira, eles acharam melhor ter esse tipo de atitude. Eu não vou brigar com o jogador, eu acho que assalariado, seja ele o porteiro ou o jogador de futebol, tem que receber. Tá? Agora, não passa, não tem nada cogitado, mas não sei de onde você teve essa informação, que o time não viajaria, não treinaria amanhã. Hoje foi, olha, nós não vamos treinar por causa disso. A responsabilidade é minha, eu sou o presidente do clube. Não vai adiantar porque o torcedor está cansado de escutar eu reclamar e pedir para a imprensa dar uma olhada nisso. Eu preciso pagar o anterior a mim, não consigo pagar às vezes, por esse motivo, o nosso aqui. Os bloqueios são gigantescos, são imensos, e às vezes durante um período do ano vem esses problemas, como veio o ano passado, o ano retrasado, e no começo, quando eu sentei na cadeira para iniciar meu mandato. Olha, presidente, está tranquilo, parece que está tudo certo. Não está tudo certo. Agora, não tem essa menor possibilidade do pessoal não viajar. Passar para o Valdemir Gomes a sua pergunta. Estamos ao vivo com o presidente da Ponte, Marco Eberlin Tigrão. Um abraço, Marquinho. Um abraço, Valdemir. A preocupação nossa é muito grande. Tenho certeza que é muito maior por parte do torcedor da Ponte. Porque você falou, vem os solavancos, é difícil administrar tudo isso. E são três notícias preocupantes num curto espaço de tempo. Primeiro, essa questão aí do transferban, né? Que você, inclusive, já falou aqui a respeito, tem parcelas atrasadas e a Ponte vai correr atrás, pagou as atrasadas, recupera o transferban. Depois teve uma outra notícia hoje, que inclusive foi o próprio Batista que veiculou, a respeito de uma parcela de R$120 mil com a Justiça Trabalhista, de um total de 8 milhões parcelados num acordo que foi feito, isso nós já falamos aqui no ar hoje, de 72 parcelas de R$120 mil, e que a Ponte estaria, por isso que é muito importante ouvi-lo, com 2 parcelas em atraso, e a Justiça Trabalhista teria avisado a Ponte de que se a Ponte não quitar, aí terá que pagar tudo de uma vez só, o que seria impossível, sob pena de receber sanções aí de mais bloqueios e questões também envolvendo... Tá tudo certo, tá tudo correto as suas informações. Não, só terminando, Marquinhos. Então são 3 tópicos que eu gostaria muito que você falasse qual o direcionamento está sendo dado. E essa questão dos jogadores, até da qual você já falou, que horizonte você tem aí para os próximos dias. Até para que, claro, por isso que é muito importante ouvi-lo, para que o torcedor saiba de você a perspectiva, o que existe de luz no fundo desse túnel aí que está bastante escuro nesse momento para a Ponte. Valdemir,
a Ponte vai pagar o salário, a Ponte vai honrar seus compromissos até o final do meu mandato, que é 30 de novembro. A Ponte está com problema com o PEPT, sim, está com problema com a CNRD, sim, que eu mesmo tornei público, inclusive na sua emissora, o CNRD. É verdade. Só vamos lembrar o seguinte, esses 8 milhões de reais e tudo isso que eu já paguei desde 2023 não são dívidas minhas. São dívidas que eu consegui um dispositivo para pagá-lo. As situações que me levam ou que levam a Ponte a não honrar um compromisso, mais uma vez, são problemas que nós não criamos para a Ponte. Mas nós temos que arrumar uma situação de resolver. A Ponte está resolvendo. A Ponte vai pagar o Transferban, a Ponte vai, principalmente primeiro o PEPT, para que não tenhamos problemas maiores, tá? E vai pagar o salário de jogadores. Que é essas parcelas do 120, é? A gente não pode explicitar a maneira que é feito isso, porque o pessoal usa que a Ponte Preta está escondendo valores, que a Ponte Preta paga para outras pessoas, e isso nunca ocorreu e não é verdade. Tá? A Ponte Preta é o seguinte, em alguns momentos de dificuldade, aporte financeiro. Se eu te pedir 1 milhão emprestado, você me emprestaria sabendo que esse dinheiro vai para a conta de algum credor? Você não vai fazer isso. Então é isso que a Ponte está vivendo. Se eu tivesse, eu pensaria 2 vezes. Então tá aí. É isso que pensam hoje com a Ponte Preta. Tá? Aí você pega no meio disso, o pessoal quer lançar não uma chapa, mas um Instagram para garear pessoas, metendo pau na diretoria. Mas não falam que essa dívida foi gerada por esses que criam o Instagram. Tá? Não falam que a pessoa que está lá, e nem sócio da Ponte Preta foi excluído do quadro associativo. Então, tudo isso cria uma erupção vulcânica. Você está falando do Márcio Della Volpe? Não sei. Eu só estou dizendo que tem gente lá que não pode sequer falar que em eleição, porque ele não é nada na Ponte. Tá? O momento para se falar de eleição, Valdemir, é 31 de outubro. Concordo. Só lá que nós vamos saber se vai ter 2 ou 1 ou 3 chapas. Tá? Antes disso é impossível saber. Antes de 20 de novembro, também é impossível de saber. Antes de 30 de setembro, também é impossível de saber. Porque nós não podemos adivinhar quem vai pagar o clube, as mensalidades atrasadas em até 3 meses ou do mês corrente. Se não pagar, não pode votar. Então, é um monte de situação que se cria que vai causando erupções vulcânicas. Tá? O Eberlin está quietinho hoje, eu tenho que mostrar que eu estou, não é tranquilo, como dizer, equilibrado para mais um momento delicado ao longo desses 4 anos que aqui eu estou. Ô Marquinho, essa reunião... Deixa eu só colocar mais pessoas na roda, né? O Tigrão vai voltar a fazer perguntas, mas vamos lá, CH, a sua pergunta ao Marco Eberlin. Eberlin, boa tarde. Eu queria que, se você puder, evidentemente, revelar para a gente aqui como é que foi, depois de saber tudo isso que aconteceu durante o dia, não é? A conversa que, se é que você teve, com o técnico Valentim a respeito dessa, entre aspas, greve. Boa tarde. Boa tarde. Quem fala com o Valentim é João Brigatti Ricardo. Eu falo com ele em um ou outro momento. Até para mostrar para vocês que não existe a minha ingerência lá no departamento. Que o ano passado eu apanhei, o ano retrasado, muitas vezes falando que tinha ingerência minha. Tá? Se ele me ligar aqui, eu vou conversar com ele. Se ele quiser bater um papo pessoal, ele vai conversar comigo. Sempre mostrou confiança nas coisas que eu fiz e que eu faço pelo clube. Tá? Não foi diferente na semana do derby, Carlos Henrique. Se você lembrar, teve um áudio mentiroso que circulou nas redes sociais. Aí sim eu fui falar com ele, falar, se acalma, eu sei que isso não saiu daqui de dentro, que isso é coisa de pessoas que estão se aproveitando do momento vivido pelo clube. Não tem nada contra jogadores. Vamos fazer esse clássico aí para buscar o resultado.
Meu time correu como nunca na busca de uma vitória, tá? E até hoje a situação estava sob controle. Ainda está. O jogador entendeu. Quando você tem um time mais rodado, o CH, você pode, às vezes, esperar isso. Quando você tem um time de menino, nem sempre vem uma pancada dessa, mas a gente tem um time de raposa. E time de raposa usa todos os artifícios. Aproveita o bom momento da Ponte na tabela e fala, ó, vamos tirar dinheiro do homem lá, aproveitar que nós estamos num bom momento. Eu entendo isso também. Tá? Então não houve, eu não falei ainda com o Valentim. Olá, Breno Beretta, a sua pergunta. Eu estava aqui na Ponte cuidando para buscar esse dinheiro. Deu para entender, ô Marquinho. Vamos lá, Breno, a sua pergunta ao Marco Eberlin. Bom, primeiramente, boa noite para o Marquinhos Eberlin. Eu gostaria que você falasse o seguinte para a gente, se for possível, né? É claro que o torcedor vai se perguntar como que a Ponte vai se manter financeiramente até o final do ano. E se essa questão, é claro, você entende bem, essa questão política vai ser um problema para a Ponte Preta ou para a atual gestão, essa questão de eleição, até o final do ano. Um abraço para você, prazer em falar com você mais uma vez, Marquinhos. Mais uma vez você está me devendo a presença aqui que você prometeu vir aqui para ver as contas da Ponte e não veio. Eu falei para o Paulo Santana essa semana, eu falei, quero ir. Você pega o telefone e liga para mim, e aí agora quer falar, mas tudo certo, você não vai vir mesmo, não tem problema. Eu falei para ele, quer que eu vá? Vamos deixar marcado quarta-feira da semana que vem? Vamos deixar marcado? Não, você só me ligar e vir. Deixa eu te falar, Breno, você me perguntou da oposição e qual era a outra situação? Sobre a parte financeira, como que a Ponte vai se manter financeiramente? Nós fizemos projeção para pagar o ano inteiro. Desde o começo eu estou falando, a Ponte não vai ter problema de salário. Eu não posso adivinhar quando aqui chegam bloqueios. Você não veio ver. Vou te dizer, por exemplo, em 2016, 2017, viajaram para Orlando, fazer uma pré-temporada e levaram lá impressos da Ponte e faixas da Ponte, dizendo que era o clube de futebol mais velho do Brasil. O Rio Grande processou a Ponte Preta após isso. Quando eu cheguei aqui, já tínhamos perdido em primeira instância. Perdeu em segunda instância também o pedido de bloqueio da ordem de 9 milhões de reais. Tá? Nós temos um proprietário de uma grande empresa na região também pediu um bloqueio da ordem de 8 milhões, 7 milhões de reais. Tá? Tem o pessoal de uma planta de um estádio que nunca ia ser construído, mais 3 milhões e meio de reais. Não existe como eu prever quando isso vai ocorrer. Ocorreu esse como poderia ter sido outro. Tá? O que tem aqui de prognóstico que furou um pouco o nosso orçamento, ter sido eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. Tá? Fora isso, estava tudo sob controle. E estará sob controle. Nós vamos sair desse marasmo dessa semana que vem, e nós vamos rumo a brigar para voltar para a Série B. Quanto à oposição, primeiro, oposição ainda não existe. Para se ter uma oposição, tem que ter uma chapa constituída por 225 associados da Ponte Preta que estejam em dia com as suas mensalidades e que tenham mais de 2 anos de efetividade social, até a data de setembro, 20 de setembro desse ano. Então, eu não sei quem está em dia. Eu não sei quem tem 2 anos de efetividade social. Eu não sei se teremos 2, 3 chapas ou 4 chapas. Então, eu acho inoportuno o pessoal, no momento de crise da Ponte, onde a Ponte volta, briga para voltar à Série B, o pessoal lançar um Instagram falando de pessoas que nem candidato a diretor da Ponte Preta pode ser. Não é cargo eletivo, não. Presidente, vice, presidente do conselho, mesmo diretora. Nem diretor pode ser. E aí aparece lá. Então, eu acho oportunismo. Se eles não acham, está tudo certo. Eu estava lendo o discurso que eles pregam, como é que fala, a junção, a união. Como é que pregam a união, colocando um post lá dizendo que vão fazer uma autópsia do atual presidente? Esse mesmo grupo teve com todos esses 6 presidentes que levaram a Ponte Preta a dever 400 milhões. Fizeram uma autópsia deles? Não. Tá? Estiveram aqui, contiveram o endividamento da ordem de 400 milhões? Não.
E agora eles têm uma mágica no momento de crise da Ponte para resolver tudo. Eu estou cansado de discutir com vocês, tentando um alto nível para falar, olha, clubes da Série B têm de 15, 17, 18, 20 milhões de prejuízo ano. Temos que discutir o futebol brasileiro. Quem sentar nessa cadeira tem que ouvir do Valdemir, do Carlos Henrique, de você, Breno, do Batista. Espera um pouquinho só. Vocês vão pagar 100 mil para um jogador? Como? Vocês vão endividar o clube? Como? Vocês não podem fazer isso. Tá? Como era no passado. Eu cansei de ver o Batista, o Valdemir, o saudoso Zé Arnaldo. Um dia eu contratei Marcelo Sergipano, ele quase me derrubou da cadeira. Como é que você vai contratar a revelação da Série A2 que está no São Paulo? Isso é um absurdo vocês trazerem ele. Hoje não. Hoje você, Breno, que é da Jovem Guarda, olha, analisando o time da Ponte, a Ponte precisa de 8 contratações. Mas você não fala mágica de arrumar o dinheiro. Você vai me dar o dinheiro? Tá? Cada vez mais se endivida o clube. Berlim, então é uma discussão ampla que eu gostaria de fazer. Talvez eu não tenha mais condição de fazer, porque até eu não esteja no futuro. Vamos ver se a gente consegue pelo menos mais uma pergunta de cada um. Vamos lá, Tigrão, a sua pergunta ao Berlim. Eu não queria falar de eleição, porque eu acho que nesse momento, seja por parte da situação, seja por parte da oposição, eu acho que mais atrapalha do que ajuda, porque é prematuro demais. E também não queria falar de união, porque isso é utópico, né? Não vai se misturar mais, pelo menos nesse momento, água com óleo. Não vai se misturar mais. As feridas são muito profundas. Agora, já que o assunto veio à baila, eu sei que hoje a sua prioridade é apagar esses incêndios aí, e não pode nem ser diferente, mas a pergunta é a seguinte: dentro desse panorama, de tudo que você tem de informações hoje, e daquilo que você está projetando para o futuro, que infelizmente a gente não está vendo o iceberg, a gente está vendo só a ponta dele, tem uma parte submersa aí que não dá para saber o tamanho que é, e o Titanic não sabia, bateu e afundou. Você, nesse momento, na sua cabeça, é candidato à reeleição? De novo, Valdemir, eu disse que meu mandato termina em 30 de novembro. Tá? Eu só serei candidato aqui se não tiver um nome muito melhor que o meu, ou melhor que o meu, ou alguém que conheça o clube, ou se for para deixar pessoas que arrebentaram a Ponte Preta voltar. Eu tenho uma paixão por isso aqui. Isso aqui está consumindo, está me envelhecendo, está me sendo extremamente doente, cansado aqui. Agora, eu não posso reconstruir o clube, a minha diretoria não pode reconstruir o clube como reconstruiu e deixar para pessoas que endividaram e cometeram atrocidades contra a Ponte Preta. Tá? Essas pessoas aí, eles se mataram entre eles e agora estão se aglutinando para enfrentar. Isso é política partidária, não é política de clube, gente. Tá? Tem gente boa do meu lado, tem gente boa do lado de lá. Quanto à eleição, se eu vou ser candidato, quem vai ser o candidato, eu vou falar hoje, não vou falar mais, a não ser que eu seja ofendido moralmente, a minha hombridade, a minha dignidade, e aí eu vou processar as pessoas. Tá? Eu vou deixar para falar de eleição no dia 2 de novembro, para ver quem é que registrou chapa. Hoje não é hora de falar disso. Eu toquei no assunto porque eles fizeram a largada numa crise da Ponte. Se o Estatuto da Ponte diz que a data de registro de chapa máximo é 31 de outubro, eu acho muito... até esqueci o nome agora. Prematuro. O pessoal do lado de lá querer lançar chapa nesse momento. Tá? Eu acho que não é o momento que a Ponte precisa de destruição, tá? Porque senão eu vou virar público aqui e vou tornar público 450 milhões de processos de impostos contra a Ponte. Que não foram impostos contra mim, foram impostos por essas pessoas que querem votar hoje. Berlim, deu para entender. No ventilador. Senão não vai dar tempo. Vamos lá, CH, a sua segunda pergunta para o Marco Eberlin. Uma pergunta corrente da torcida, e eu também, confesso, não consigo entender porque a conta não fecha. Se a Ponte está com dificuldade financeira,
Como é que a Ponte está fazendo para fazer essa pertinente, né, e necessária reforma no CT? Pagou antecipado. Com qual dinheiro? Com o dinheiro da Ponte. Com o dinheiro da Ponte. Obra necessária. Tá? Agora, deixa eu falar para você. Ela chegou até agora, terminou a terraplanagem. Chegou na fase agora de irrigação, não, como é que fala? Drenagem e gramar os campos. Tá? E eu não vou assumir compromisso agora se não puder pagar. Eu não vou, por exemplo, não vou negociar para pagar o ano que vem, porque eu não sei quem vai estar aqui. Seria irresponsável de minha parte. Então, chegou aqui, isso foi tudo programado. O que não era programado era pagar inúmeras dívidas anteriores. Você pegar de transfer ban, de PET, a saída da Copa do Brasil, e eu posso te levantar alguns bloqueios aí, tá? Vocês vão ver por que não paga. Eu falei coisas para você, Carlos, para o Batista, para o Valdemir, mas vocês não querem debater, eu entendo. É pontual o negócio, é outra coisa que vocês querem saber. Eu falei a semana passada, ou retrasada, nós entramos com pedido de unificação de ações no Tribunal de Justiça. 90 milhões de reais de ações foram constituídas antes de eu chegar aqui. A Justiça de São Paulo entendeu que é um clube tradicional que precisa fazer alguma coisa. Mandou para de Campinas. O juiz de Campinas entendeu também. Aí nós estamos preparando o plano para poder fazer uma unificação e pagar de uma dívida que não é nossa, mas a Ponte tem que pagar. Tá? O que acontece? Pedidos de impugnação, que ainda não foram julgados favoráveis às pessoas. Quem que entrou com o pedido de impugnação? Pessoal desse Instagram que botaram aí. Pessoas que estiveram aqui, que fizeram a dívida no mandato deles. Agora pedem impugnação, não querem que faça. Por quê? Porque eles têm dinheiro a receber pessoalmente. Tá? Essas mesmas pessoas que pediram impugnação bloquearam cota inteira de campeonato brasileiro da Ponte de Série B. Essa mesma pessoa que pede impugnação bloqueou dinheiro na Federação Paulista de Cotas. Essas mesmas pessoas que pedem, pegaram o Rodrigo Dedada lá e não pagaram ele, de pronto é 3 milhões e meio, que já está 5. Que todo mês vem 10%, aí quando vem cota descontado. Então, como eu falei, Carlos, se eu for aqui abrir a metralhadora e jogar tiririca no ventilador, e hoje eu sou notícia, porque eu estou aqui ainda na cadeira, o dia que eu não tiver mais, não sou mais. Aí ninguém lembra de mim, eu fico 10 anos esquecido. Mas eu posso botar fogo em Roma. Facilmente. Agora, é bom para a Ponte isso? Eu acho que não. Eu gostaria que a imprensa mostrasse, não é para achar responsável, era para entender como vamos fazer para sair disso agora. Tá? Qual é a situação que a Ponte precisa? Mas eu posso botar fogo em Roma, se eles quiserem. Só que lembrem-se, foram eles que procuraram, não fui eu. Querem botar fogo em Roma? A gente incendeia Roma. Tá? Só que eles quiseram, quem vai pagar a conta é a Ponte Preta. Por esse incêndio que não precisa ser agora. Ô, Marquinhos, para finalizar, então, amanhã o treino será normal e a delegação viaja para... Viaja antes do almoço, inclusive. João Pessoa. Isso. Pega o telefone, liga para o jogador da Ponte, pergunta se eles não vão viajar. Eu não tenho jogador de telefone de jogador, pô. O Breno tem, pô, só falta o setorista não ter. Ô, Batista... Ô, Tigrão, infelizmente vamos ter que encerrar. Não, mas é muito pontual, eu não vou me estender, não. Ô, Marquinho, eu acho, por dedução lógica, que você estava a tarde toda, a manhã toda, e deve ir à noite aí um pedaço, sei lá se vai ser assim, correndo atrás de arrumar essa grana aí. Pelo menos para pagar os jogadores. E esse negócio, especialmente esse negócio da Justiça do Trabalho. Agora, a gente tem uma informação, e você sempre vai na linha de frente, até porque é também uma das funções do presidente, que você não esteve nessa reunião que optou democraticamente por não treinar com bola. Quem esteve lá foi o Nenê, seu vice-presidente, Nenê Tonholo,
Nosso amigo conhecido de todos nós. Não dá para assoviar e chupar cana. Eu só não estive lá pela Não, eu só primeira queria vez saber em se todos isso os 4 procede. anos. Se você realmente não Procede. conseguiu participar da reunião. Eu não consegui porque eu estava justamente fazendo o que você acabou de falar. Ultimando os detalhes para pagar eles, para pagar os atletas. Tá bom, então, Eberlin, um abraço para você, muito obrigado pela entrevista. Sempre o procedimento é esse. Quando surge uma informação, nós vamos na fonte para trazer a informação verdadeira, para não ficar com especulações. Um abraço para você, muito obrigado. Um abraço a todos aí, CH, Valdemir, Breno, você, Batista. Eu não fiz nenhum favor, é obrigação minha vir a público e dirimir qualquer tipo de dúvida. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu destaco a Copa do Brasil porque ontem foram definidas as equipes classificadas, ou na sua totalidade praticamente, as equipes que avançam às quartas de final da Copa do Brasil. No Allianz Parque, o Corinthians voltou a vencer o Palmeiras 2-0 e garantiu classificação. Fluminense e Inter empataram por 1-1, Fluminense classificado. Retrô e Bahia 0-0, Bahia classificado. O Atlético Paranaense eliminou o São Paulo 1-0 no tempo normal, 3-0 nos pênaltis. E o Botafogo voltou a vencer o Red Bull Bragantino 1-0 e também se classificou. Quem também garantiu vaga foi o Atlético Mineiro, eliminou o Flamengo nos pênaltis. Perdeu no tempo normal por 1-0, mas derrotou o Mengão nos pênaltis pelo placar de 4-3. Hoje, a definição dos últimos classificados. 8 da noite tem Vasco e CSA e às 9 da noite CRB e Cruzeiro. Lembrando que a CBF fará o sorteio dos confrontos na próxima terça-feira. Amanhã será realizada a abertura da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Tem Ferroviária e Amazonas, Coritiba e Chapecoense. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série C, os times de Campinas voltam a campo no sábado pela 16ª rodada, reta final da primeira fase, de um total de 19. A Ponte vai até a Paraíba pegar o Botafogo às 5 da tarde. 7h30, o Guarani recebe o Ipiranga. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102.
Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Em 1 minuto, vou divulgar os nomes dos ganhadores dos 5 pares de ingressos para Guarani Ipiranga. Sábado, 19h30, ingressos de vitalícia. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos requintados, feitos com equilíbrio e muito cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia aí da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes, e tudo com aquele toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal da Aroma das Ervas. Tem combinações surpreendentes para agradar até mesmo os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas e especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aí para saber mais. Entre lá no site aromadazervas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri. Sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Rádio Bandeirantes. Atenção, 5 ganhadores. Cada ganhador leva um par de ingressos para o jogo do Guarani contra o Ipiranga, sábado, 19h30, lá para o setor de vitalícias. Você que mandou nome completo, CPF e senha, concorreu e agora já tenho em mãos os 5 nomes. 1. Edson Grigorini. 2. Hélio José de Faria. 3. Lucas Gabriel Elesbão Belmiro. 4. Luzia Girola. 5. Rafaele Pontes Silva. Quem nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está acompanhando os nomes na tela no canal de vídeos. Vou repetir. 1. Edson Grigorini. 2. Hélio José de Faria. 3. Lucas Gabriel Elesbão Belmiro. 4. Luzia Girola. E 5. Rafaele Pontes Silva. Parabéns aos ganhadores. Amanhã os ingressos estarão disponíveis aqui na recepção do Grupo Bandeirantes, das 14h30 às 17h30. Tem que trazer um documento que contém o seu CPF. Não é necessário trazer 2 documentos. Não, apenas um documento no nome que eu divulguei aqui. Cada CPF tem direito a 2 ingressos. Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel. É aqui na saída para Valinhos. Quem está vindo da cidade no sentido Valinhos tem que fazer o retorno. Tem um retorno aqui em frente à caixa d'água da Sanasa. Faz o retorno no semáforo e aí retornando pela Marginal, não na Avenida Central, mas na Marginal, do lado direito tem o prédio do Grupo Bandeirantes. E tem estacionamento também aqui, caso haja necessidade. Mas se quiser parar na rua,
nunca tem carro aqui na rua, né? Pode parar em frente, que é permitido estacionar em frente à Band. Muito obrigado para todos que participaram e uma vez mais, parabéns aos ganhadores e ótimo jogo para vocês. E agora na lata. Responde na lata. Vamos lá então com as questões preparadas hoje pela produção para o Na Lata. Atenção! Botafogo está entre os indicados a melhor clube do mundo na Bola de Ouro 2025. Campeão da Libertadores e do Brasileirão 2024. O time carioca disputa a honraria com gigantes europeus, pegando o recorte somente da última temporada. Começo com você, Tigrão. Você colocaria o Botafogo no top 10 de times do mundo? Claro que sim. E para você, CH, a sua reflexão sobre o tema? Entre os 10 times do... Bom, tudo bem que o Botafogo que ganhou é relevante. Sim. E para você, Breno Beretta? Breno Beretta, tá na escuta ou não? Perdemos o contato com o Breno Beretta. Oi, Batista. Oi, o tema 1. Eu tô no telefone com o Farney Coelho e ele falou o seguinte para mim, que o Guarani não vai trazer o Vanderlei. Ele falou que até gosta de trabalhar com um goleiro experiente, esse tipo de situação, mas ele disse para mim que o Guarani não vai trazer o goleiro Vanderlei. É essa a informação. E quem ele vai trazer? No momento ainda não tem nenhum jogador que está certo com o Guarani, mas ele acabou de me passar que o Vanderlei o Guarani não vai trazer. Perfeito. Então o Vanderlei está descartado, esse nome foi colocado hoje aqui no programa, né? Ô, mas e até gastamos tanta vela aqui, pô. Mas é assim que funciona. O nome surge. Tem que ser colocado no ar, porque senão amanhã falar, vocês sabiam, não falaram nada. Então falamos e analisamos a possibilidade do Vanderlei ser Eu e o CH quase saímos pra porrada aqui, pô. Quase eu e o CH nos pegamos, e aí o Vanderlei não vem. Tá bom, vai. Melhor isso do que um chute na bunda. Vamos lá, Tigrão. Até o momento, qual a eliminação das oitavas de final? Vamos lá, da Copa do Brasil, mais te surpreendeu? Do Flamengo para o Atlético Mineiro, do São Paulo para o Atlético Paranaense nos pênaltis, do Palmeiras para o Corinthians, perdeu o segundo jogo 2-0, ou a do Internacional para o Fluminense? Para mim, o São Paulo, num bom momento no Brasileiro, sendo eliminado por um grande clube, mas que hoje disputa a Série B. Essa mais surpreendente. E para você, Breno Beretta? O Breno deve estar falando com o Farney. Pegando lá. Quem sabe, Parece que eu já sei o que ele está falando. O Vanderlei vai voltar. Quem sabe? Não, mas a fonte era quente, tá? Do Vanderlei. Acho que deu algum tilt aí no meio da... Entrou boi na linha. Chabu. Mas a fonte era quente de que o Vanderlei era o nome. E aí, CH, qual mais a eliminação que mais te surpreendeu? A do São Paulo. Se o Breno voltar, né, se terminar a ligação, ele pode opinar. Mas, do contrário, seguimos com o Tigrão e o CH. Quais serão os dois últimos classificados às quartas de final da Copa do Brasil? Vasco ou CSA? Primeiro jogo, 0-0 no estádio Rei Pelé. Hoje, Rio de Janeiro. CRB ou Cruzeiro? Primeiro jogo, 0-0 no Mineirão.
hoje lá em Maceió. E aí, CH? Cruzeiro passa e passa o CSA. E essa será a zebra dessa fase da competição? O CSA? Vasco não ganha. O Vasco não ganha do CSA, não, na minha opinião. E você, Tigrão, quem é que passa na sua opinião? Pra mim passam Vasco e Cruzeiro, até porque o jogo do Vasco é no Rio, né, Batista? Sim. Jogo no Rio. O Vasco empatou lá, ganhando de 1-0, tá classificado. O Cruzeiro é que pode ter mais problema, que empatou em casa surpreendentemente e joga agora em Maceió com o CRB, que é um time muito ajustado. Ainda assim, eu acredito que passam na força da camisa, na pegada, o Cruzeiro, grande momento, e o Vasco por jogar em casa com gente saindo pelo ladrão lá em São Januário. Não teremos zebra então, o Tigrão? Palpite, apenas palpite, nada mais do que palpite. Futebol não tem nenhuma lógica, mas o meu palpite ou os meus palpites são esses. E o Breno, acabou a ligação aí ou não? Ele tá checando a informação, né? Mas infelizmente não será possível dentro desse programa que já está terminando. Mas deu a informação de que o goleiro então não será o Vanderlei. Bom, CH, um abraço para você e até amanhã, CH. Outro, até amanhã. Abraço pro Pedro Lino. O Pedro Lino do futebol interior, que ele diz que gosta quando eu faço essa entonação, se despedindo do CH. CH, abraço para você, Pedro Lino, muito obrigado aí pela audiência. Ô Tigrão, um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Agora ele vai gostar mais ainda. Falou, Batista, até amanhã, se Deus quiser. Bem, nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado pela sua participação. Pedro Piscinato tá na despedida. Tem um destaque final aí, Pedrão. Destaque final é que a Ponte Preta amanhã deve treinar normalmente e antes do horário do almoço embarca rumo a João Pessoa para encarar o Botafogo no próximo sábado, Batista. Perfeito. Entrevistamos aqui o Marco Antônio Berlim, que confirmou amanhã treinamento normal na parte da manhã. E o embarque para Paraíba, João Pessoa, o jogo da Ponte está na tela da Band, às 5 da tarde, no sábado, e também aqui na Rádio Bandeirantes com Roger Williams, no comando eu narro pela Band TV. A transmissão começa 15 para 5. Final de programa, gente, acabou! Na sequência vem a Esporte em Debate Nacional. Tchau! Com Ricardo Capriotti.